Bom dia, amados e amadas do Senhor. O nosso estudo do livro dos Salmos é o 119, o do verso 89 ao 96, que hoje é a 12ª estrofe, Lâmede. Então a palavra de Deus nos diz assim: Para sempre, ó Senhor, a tua palavra permanece no céu. A tua fidelidade estende-se de geração a geração. Tu firmaste a terra e firme permanece. Conforme o que ordenaste, tu se mantém até hoje, porque todas as coisas te obedecem. Se a tua lei não fora toda a minha alegria, há muito que teria perecido na minha angústia. Nunca me esquecerei dos teus preceitos, pois por eles me tens vivificado. Sou teu, salva-me, pois tenho buscado os teus preceitos. Os ímpios me esperam para me destruírem, mas eu atentarei para os teus testemunhos. A todo, a toda perfeição vi limite, mas o teu mandamento é amplíssimo. Louvado seja Deus. Esse salmo, amados, assim, nos ensina assim: a tua palavra permanece no céu. Então, amados, a palavra de Deus, ela sempre vai ser em primeiro lugar na nossa vida, pois a palavra de Deus, ela é o nosso alimento, ela é em que nós devemos aprender para conhecer Deus. Eu vou ler, amados, uma parte de um estudo que é voltado a nos ensinar a inspiração e a autoridade dessa escritura, né? Então, assim, lá em 2 Timóteo, capítulo 3, do 16 ao 17, diz assim: toda escritura divinamente inspirada é proveitosa para ensinar, para redaguir, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. Entende, amados, por que essa palavra de Deus é importante para nossas vidas? Porque ela sempre vai nos instruir a andar na justiça, né? E sempre na lei do Senhor, andando sempre perfeitamente, né? Instruído nessa palavra, né? Que nos ensina a cada dia. Eu vou aqui ler para vocês como Paulo afirma, né? Que toda a escritura ela é inspirada por Deus. A palavra inspirada provém de duas palavras gregas, theos, que significa Deus, e pneu, que significa respirar. Sendo assim, inspirado significa respirado por Deus. Toda escritura, portanto, é respirada por Deus. É a própria vida e palavra de Deus. A Bíblia, nas palavras dos seus manuscritos originais, não contém erro, sendo absolutamente verdadeira, fidedigna e infalível. Esta verdade permanece inabalável, não somente quando a Bíblia trata da salvação, dos valores éticos e da moral, como também está isenta de erro em tudo aquilo que ela trata, inclusive a história e os cosmos, o cosmos, né? Note também a atitude aqui do salmista para com as escrituras. Então, assim, aqui eu vou ler para vocês aqui uns itens que muitas pessoas podem chamar por tópicos, 1, 2, 3. Acabamos de ler o tópico 1, vamos ler o tópico 2. Os escritores aqui do Antigo Testamento estavam conscientes de que o que disseram ao povo e o que escreveram é a palavra de Deus, né? Então, o profeta aqui do Antigo Testamento, ele iniciavam as suas mensagens com expressão, sempre dizendo assim: assim diz o Senhor, assim diz o Senhor.
Louvado seja Deus. O item 3, Jesus também ensinou que a Escritura ela é inspirada, palavra de Deus, até em seus mínimos detalhes. Afirmou também que tudo quanto ele disse foi recebido da parte do Pai e é verdadeiro. Ele falou da revelação divina ainda futura, verdade revelada do restante do Novo Testamento, da parte do Espírito Santo através dos apóstolos. Louvado seja Deus. Então essa palavra sempre ela é inspirada, né? Deus, ele quando foi aos céus, que ele deixou os discípulos, ele disse que ele enviaria o Espírito Santo dele. Então Deus, amado, ele se revela para mim e para você. A partir do momento que nós buscamos Deus, lendo a palavra de Deus, amém? Vamos agora para o item 4. Negar a inspiração plenária das Sagradas Escrituras, portanto, é desprezar o testemunho fundamental de Jesus Cristo. A negar aqui, amados, é quando a gente não dá crédito a essa leitura da palavra de Deus. Então, assim, quando a gente nega a leitura da palavra de Deus, a gente está desprezando o testemunho de Jesus Cristo e do Espírito Santo, né? E dos apóstolos. Além disso, limitar ou descartar a sua inerrância é depreciar sua autoridade divina. Então, amados, vamos colocar Deus acima de tudo e de todos. Vamos acreditar nessas escrituras sagradas, né? Louvado seja Deus. O item 5. Na sua ação de inspirar os escritores, pelo seu espírito, Deus, sem violar a personalidade deles, agiu neles de tal maneira que escreveram sem erros. Então aqui, amado, foram homens inspirados por Deus que escreveu a palavra de Deus ali. Então os apóstolos que estavam andando com Jesus, eles estavam vendo tudo e registrando tudo. Então, amados, tem muitas coisas que pode não estar na palavra de Deus, porque foram muitas mesmo palavras, mas assim, aquelas que o Espírito Santo tocou no coração ali dos apóstolos, foram o que eles escreveram, os homens inspirados por Deus, amém? Aqui o item 6, a inspirada palavra de Deus é a expressão da sabedoria e do caráter de Deus e pode, portanto, transmitir ali a sabedoria e vida espiritual através da fé em Cristo. Amados, quando nós nos dedicamos a Deus, lendo a palavra de Deus, é algo sobrenatural que acontece com as nossas vidas. Deus traz sobre mim, amado, sobre você, essa sabedoria espiritual de como nós adotarmos a fé, de como nós vivermos na fé, nesses momentos difíceis que passamos na vida. Quando nós lemos a palavra de Deus, amado, Deus nos fortalece para em qualquer momento da vida em que nós vivemos, seja momentos bons ou ruins. O Espírito Santo nos faz estar forte para todas as adversidades da vida. Então, por isso precisamos orar, ler a Bíblia, louvar ao Senhor, para que nós venhamos a ficar forte, né? Que o Espírito sempre venha prevalecer na nossa vida, o Espírito de Deus, e não os desejos da carne, para que nós venhamos a matar a nossos desejos da carne a cada dia, amado. Precisamos conhecer mais de Deus, e conhecendo mais de Deus é ler as Escrituras Sagradas, é conhecer mais dele, é se entregar de corpo, alma e espírito para o Senhor, amém? Aqui o item 7, as Sagradas Escrituras são o testemunho infalível e verdadeiro de Deus na sua atividade salvífica a favor da humanidade em Cristo Jesus. Por isso, as Escrituras são incomparáveis, nada se compara a elas, amados. Eternamente completas e incomparavelmente obrigatórias, nada se compara à palavra de Deus. Nenhuma palavra de homens ou declarações de instituições religiosas igualam a autoridade dessas palavras. Nós podemos ter várias escritas, mas nada vai se comparar às escritas da palavra de Deus. O que é
fundamentado da palavra de Deus, os conselhos que vêm sobre nossas vidas tem que ser fundamentado na palavra de Deus, né? Por isso precisamos aprender de Deus, para quando nós aconselharmos, para quando nós orarmos, estarmos fundamentados na Escritura Sagrada. Assim diz a palavra de Deus, né? E é assim por diante, amados. O item 4, qualquer doutrina comentária, interpretação, explicação e tradição deve ser julgada e válida pelas palavras e mensagens das Escrituras Sagradas. O item 9, as Sagradas Escrituras como a palavra de Deus deve ser recebidas, cridas e obedecidas como autoridade suprema em todas as coisas pertencentes à vida e à piedade. Aqui na igreja, a Bíblia deve ser a autoridade final em todas as questões de ensino, na repreensão, de correção, de doutrina e de instrução, na justiça. Ninguém pode submeter-se ao senhorio de Cristo sem estar submisso a Deus e a sua palavra com autoridade máxima. Amados, Deus tem que ser acima de tudo e de todos. Quando nós estivermos na igreja, amados, precisamos prestar atenção que na igreja tem que ser lida a palavra de Deus, tem que se falar de Deus. O importante é aprendermos mais de Deus. Tenham cuidado com falsas doutrinas, amados. A igreja, ela precisa abrir a Bíblia. A igreja, ela precisa falar fundamentado dentro da palavra de Deus. O item 10. Só podemos entender devidamente a Bíblia se estivermos em harmonia com o Espírito Santo. É Ele quem abre as nossas mentes para compreendermos o seu sentido e quem dá testemunho em nosso interior da nossa autoridade. Louvado seja Deus, é o Espírito Santo que convence o homem do pecado e da justiça. O Espírito Santo lhe mostra quando o que é certo, o que é errado. Então, amados, precisamos estar ligados com Deus. O item 11, devemos nos firmar na inspirada palavra de Deus para vencer o poder do pecado, de Satanás e do mundo em nossas vidas. Porque quando nós estamos inspirados na palavra de Deus, o inimigo, amado, ele foge das nossas vidas. Porque, amados, precisamos colocar em primeiro lugar essa palavra de Deus para expulsar todo o mal em nossas vidas. Amém? O item 12, todos na igreja devem amar, estimar e proteger as Escrituras como um tesouro, tendo-as como única verdade de Deus para um mundo perdido e moribundo. Devemos manter puras as suas doutrinas, observando fielmente os seus ensinos, proclamando a sua mensagem salvífica, confiando a homens fiéis e defendendo-as contra todas que procuram destruir ou distorcer suas verdades eternas. Ninguém tem autoridade de acrescentar ou subtrair qualquer coisa das Escrituras. A palavra de Deus diz, amado, que ai daqueles que trocam o tio da palavra de Deus. A palavra de Deus, amado, ela não pode ser distorcida, ela não pode ser alterada. Ai daqueles que mudam a palavra de Deus, amados. Temos que estudar, prestar atenção. Quando nós comprarmos principalmente a palavra de Deus, a Bíblia, precisamos ver, ler e conhecer as Escrituras para nós não comprarmos, né, a Bíblia com escritas erradas. Então, amados, preste atenção, fiquem no Espírito, orem para que o Espírito Santo nunca deixe vocês enganados. Amém? O item 13, o último, um fato final a ser observado aqui. A Bíblia ela é infalível na sua inspiração. Somente no texto original dos livros que eles são inerentes. Logo, sempre que acharmos nas Escrituras alguma coisa que parece errada, ao invés de pressupor que o escritor
aquele texto bíblico cometeu um engano, devemos ter em mente 3 possibilidades no tocante a um tal suposto problema. As cópias existentes do manuscrito bíblico original podem conter inexatidão. A tradução atualmente existente do texto bíblico grego ou hebraico podem conter falhas, ou a nossa própria compreensão do texto bíblico pode ser incompleta ou incorreta. Por isso, amados, temos que ter a sabedoria de vermos como nós estamos lendo a palavra de Deus. Confira, em outras palavras, quando vocês olharem a palavra de Deus, a Bíblia revestida e corrigida, Então, assim, amados, vamos ter essa sabedoria de Deus, amém? Vamos estar fundamentada nessa palavra de Deus, para que o Senhor, permaneça sempre nas nossas vidas, Que Deus, assim, amado, Ele acredite, ou que nós venhamos acreditar nessa fidelidade de Deus que estende-se de geração a geração. Louvado seja Deus, amados, isso é tremendo. O nosso Deus, a fidelidade dele se estende de geração a geração. O nosso Deus, ele é o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, o Deus de toda eternidade para sempre. Deus sempre vai ser Deus. Louvado seja Deus. Eu agradeço a Deus, amados, e a vocês por estarmos juntos em oração, aprendendo mais de Deus e tendo cuidado, amados, de estar sempre nos deliciando com essa palavra e saber que precisamos estar sempre firmes nos mandamentos de Deus. Amém? Eu assim agradeço a Deus por esta oportunidade. Louvado seja Deus. Shalom Adonai.